Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. E o mercado opera em queda hoje na expectativa por mais falas de diretores do Banco Central americano e também repercutindo notícias sobre eventuais novas restrições dos Estados Unidos contra empresas que fornecem tecnologia para a China. Lá na Ásia, hoje o dia fechou em queda, com os investidores lá ainda esperando por novos anúncios do governo chinês para estímulos econômicos e também com o mercado reagindo às falas do governo americano de que pode aumentar as restrições contra empresas que seguem fornecendo tecnologia avançada de semicondutores para a China. Além disso, o candidato republicano Donald Trump disse ontem em entrevista que Taiwan deveria pagar pela defesa americana que impede o avanço chinês contra o território do país. Lá na Europa, o viés também é de baixa, com o mercado lá também sentindo o impacto das empresas fabricantes de chips e com os investidores europeus reagindo à inflação ao consumidor da zona do euro, que veio em linha com o esperado hoje. Lá nos Estados Unidos, ontem o dia mais uma vez fechou positivo, com o Dow Jones subindo 1,85%, batendo máxima histórica, e o S&P que teve alta de 0,64% e o Nasdaq fechou com alta de 0,2%. Destaque ontem para o balanço trimestral dos bancos Bank of America e Morgan Stanley, que surpreenderam positivamente nos seus resultados. E na parte de indicadores, o relatório de vendas do varejo de junho também veio melhor do que o esperado, o que sinaliza que a economia americana segue resiliente, mesmo com queda na inflação. Nas ações, alguns analistas já apontam para troca nas carteiras de ativos, com os investidores começando a aumentar posições em small caps, que tendem a se beneficiar mais com a queda de juros e que também ficaram para trás nas altas mais recentes. Atualmente, o mercado aí precifica as chances de aproximadamente 90% de uma queda de juros já na reunião de setembro. Bom, na agenda americana hoje, destaque deve ficar para as falas de mais diretores regionais do Banco Central americano e também para a publicação do livro bege, que compila informações econômicas de várias regiões dos Estados Unidos. Fora isso, lá também sai hoje produção industrial de junho e os estoques semanais de petróleo. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro cai 0,86, Eurostock 600 cai 0,68, lá em Londres o FTSE está caindo 0,31%. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,31% também, e na China o Xangai Composite caiu 0,45%. O índice dólar, o DXY, cai 0,43% agora, e os juros de 10 anos do mercado americano sobem 0,27%, a taxa anualizada agora é cotada a 4,17%. O petróleo está subindo um pouco, o Brent agora com alta de 0,23%, opera cotado a $82,92 o barril. Hoje o petróleo com alta leve, depois de ter caído nos últimos dias, com um preço ainda bem sensível aos dados de atividade econômica da China, que ainda podem receber mais estímulos do governo. O minério de ferro seguiu em queda hoje nessa madrugada, com o contrato mais negociado lá em Dalian, caindo 2,66%, fechou cotado aos $110,99 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin segue em tendência de alta nos últimos dias, acumulando uma valorização de 2,7% nas últimas 24 horas e segue agora cotado na casa dos $65.200. Por aqui, o Ibovespa ontem interrompeu a sequência de 11 altas e caiu 0,16%, fechou na marca dos 129.110 pontos. O dólar chegou a subir com alguns ruídos sobre questões fiscais, mas acabou virando e fechou com queda de 0,3%, cotado aos R$ 5,42. Nos juros, o movimento também foi de queda depois que na parte da tarde melhorou um pouco os ruídos que saíram na primeira parte da sessão. Ontem, em alguns trechos da entrevista do presidente Lula que saíram mais cedo, o presidente Lula dizia que precisa ainda ser convencido sobre a necessidade de cortes de gastos. Ainda segundo o presidente, o fator que estaria fora do lugar aqui na economia local seria a taxa de juros e não um eventual descontrole de gastos por parte do governo. E essas falas, é claro, foram mal recebidas pelos investidores locais, mas acabou sendo amenizada na parte da tarde com o ministro da Fazenda dizendo que essas falas foram retiradas de contexto. Bom, nas ações, o destaque ficou para a queda de Vale, que ontem caiu mais de 1%, acompanhando a queda do minério de ferro lá na China, e para a Petrobras, que ontem caiu 0,26%, também acompanhando a queda do petróleo no mercado internacional. Mas o destaque de queda acabou ficando com Pão de Açúcar, que ontem despecou quase 8%, e seguida aí de Magazine Luiza, que ontem caiu quase 5%. Na alta, destaque ficou para Gerdau e para Transmissão Paulista, que ontem subiram mais de 2% cada uma delas. Bom, na agenda local, hoje o destaque vai ficar para o IGP-10 e também para o fluxo cambial semanal. Fora isso, o mercado aqui deve seguir de olho ainda nas negociações da equipe econômica lá no Congresso sobre as propostas que afetam o lado fiscal do país. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.